a tagarelice interior e a canção psicológica. Hoje vamos estudar esses dois defeitos. O fundamento, a base deles é emocional, porém eles se manifestam na parte intelectual. A tagarelice interior é um trem de conversas. Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa, ouvimos, vimos, aí começa aquela conversa, aquela tal da fofoca, por exemplo, veja só fulano, veja só cicrano, o que está fazendo, compara, pode até julgar, caluniar, criticar, pode até condenar. O importante é que para o ego é conversar interiormente. Ele vai fazer esse trem de conversa, ele simplesmente vai uma conversa, alguém fala no mundo interior, depois vem o outro e fala, os nossos defeitos se comunicam e eles discutem, fazem perguntas e tudo mais. Essa conversa, esse trem, normalmente é a causa de todos os nossos estados anímicos equivocados, desagradáveis, inarmônicos que surgem no nosso mundo interior. Quando nós estamos irritados, estamos de mau humor, é porque está surgindo e esteve conversando esse trem de pensamentos, de emoções também. A origem emocional surge da autossimpatia. Se eu simpatizo com alguém, eu vou falar bem. Se tenho antipatia, pois falarei mal. Porém, o importante é que para o ego, para o nosso querido ego, é falar mal, ou se simpatiza comigo, é falar bem. É conversar. O objetivo, a prática que temos, não é simplesmente deixar a mente em branco ou praticar o silêncio interior, de não deixar de pensar, por exemplo, estamos com a conversa, fala, putz, não quero pensar mais nisso, quero bloquear. Não tem como fazer isso, senão através de uma meditação profunda. Quando estamos nesse trem de conversa, normalmente é difícil parar esse trem. É aqui que vem a prática, é aqui que vamos nos colocar no ponto de vista alheio. Vamos ver o ponto de vista alheio. Normalmente, essas conversas interiores, essa tagarelice interior, ela é formada por meias verdades, ou seja, uma verdade, mas pela metade. Outra coisa é que podemos falar até verdades, porém mal relacionadas. Fulano fez tal coisa, mas é que eu fiz isso, fiz o outro, por isso que me deve, por isso que essa pessoa está em determinada situação. Eu vou juntando o que me interessa e eu coloco nessa conversa. Eu posso até agregar, fulano me bateu, sendo que nem encostou, falou forte. E eu agrego que, nossa, me bateu. Posso agregar e inventar, isso normalmente acontece com o ego. Ou posso simplesmente omitir. A pessoa sempre foi boa comigo, a pessoa fez muitas coisas boas, mas essa pessoa faz algo errado, que eu considero errado, eu já condeno para sempre. Sempre foi errada, sempre me tratou mal, sendo que eu omito o resto que essa pessoa foi. Já conversamos do que eu acho que eu conheço a pessoa e observo a pessoa. Então, a prática é colocar-nos no ponto de vista alheio. Calar essa língua interior, essa fala interior. Existem pessoas que fisicamente, externamente não falam, mas por dentro corroem, agridem, caluniam, julgam, condenam a pessoa. E tem pessoas que falam fisicamente, simplesmente é isso que fala, não guarda rancor, não guarda memória. Então, o nosso trabalho, a nossa prática é calar essa língua interior. Quando ela se está manifestando, eu tenho que compreender a situação e parar de falar. Não é a mesma coisa que deixar a mente em branco. Porque quando eu deixo a mente em branco, eu bloqueio os meus pensamentos, esse trem. E quando eu observo o trem, ele vai se manifestando ainda. Vai continuando aquela conversa de pensamentos, projeções, lembranças.
E é daí que eu devo parar esse trem. Eu tenho um exemplo aqui que houve uma combinação, combinaram um horário em determinado local, 2 pessoas. Então uma pessoa chega no horário, eu cheguei no horário e a outra pessoa está demorando. Aí já começa meu trem. Nossa, que fulano tá chegando atrasado, que é irresponsável, não sabe que aqui tô esperando um tempão, tô no sol torrando e fico conversando. Não dá satisfação, não me mandou nenhuma mensagem, nem me ligou que vai chegar atrasado. Já a minha autossimpatia foi lá em cima e, nossa, já começou a falar mal da pessoa, já projeto coisas. Quando a pessoa chegar, vou estar com uma cara de cachorro, não vou falar mais com a pessoa. Então, isso daí é uma tagarelice interior, é uma conversa interior por causa da minha impaciência e que a pessoa chegou atrasada, está chegando atrasada. Esse trem de pensamentos, se chegou 5 minutos atrasado, são 5 minutos de tagarelice. Se chegou 20 minutos, é todo esse tempo que eu estou gastando a minha energia emocional e intelectual por causa disso. Eu em nenhum momento me coloquei no ponto de vista alheio. Nossa, será que perdeu o ônibus? Será que perdeu... o trânsito está fechado? Alguma coisa aconteceu com a pessoa. Depois ele me virá explicar, ou capaz que nem precisa explicação. Mas eu me coloquei no ponto de vista alheio e eliminei os efeitos que querem conversar, sempre caluniando, julgando, criticando. Agora faremos o estudo da canção psicológica. Um estudo sério sobre isto, porque nós não prestamos atenção, mas aqui é onde todas as nossas amarguras, o nosso sofrimento se cristalizam. Devemos estudar algo muito importante, que é a nossa autoconsideração, a consideração interna. Uma forma simples de autoconsideração é o que estarão pensando as outras pessoas de mim, o que estarão falando sobre mim. Isso é autoconsideração. A autoconsideração nos hipnotiza, nos faz gastar muita, mas muita energia, nos adormece a nossa consciência e se nós não tivéssemos uma identificação, nos identificamos muito com a gente e é por isso que sentimos tanta autoconsideração. Daí surgem as tais das dívidas, das canções psicológicas, que é o quê? Essa tagarelice interior, porém de dívida. Falei mal da pessoa, antipatia mecânica, eu acredito que me devem, que me pagaram mal, que eu sou uma boa pessoa, que as pessoas me desmerecem. Isso, em conversa, se torna uma canção psicológica. Então, todos nós temos canções psicológicas, pequenas e grandes canções. Por exemplo, fui um empregado, um funcionário exímio, pelo meu gosto, né? A autoconsideração vai achar que a pessoa é impecável, e me demitiram. O que aconteceu aqui? Feriu meu orgulho, feriu minha autoconsideração. Então é claro que eu vou falar mal de quem? Do chefe, do patrão. Posso até colocar outras pessoas no meio. Nossa, fulano falou mal de mim. A outra pessoa, eu fiz muitas coisas para aquela pessoa e nunca me considerou. E eu começo a conversar. Com quem? Primeiro tem que se tornar tagarelice. Eu preciso conversar e me autoconvencer disso. Depois chega alguém, um familiar, e eu conto essa história para o familiar. Depois chega outro familiar, o pai, a irmã, o vizinho e tal. E daí eu conto para essa pessoa. E cada vez que eu vou contando, se torna canção. A canção é o quê? É um cantor, que simboliza, é o defeito, é o eu, da canção psicológica. Ele tem uma música, tem uma canção, que é o tema, que é o tal do sofrimento, o tal de me pagaram mal, me devem. E daí surge o que é a recorrência, que ele se repete. A canção repete igual um CD. Gira, gira, falamos uma vez, falamos outra vez. O que nós precisamos são ouvintes. Então, eu quero a minha mãe me ouvindo, eu quero o meu irmão me ouvindo,
a minha irmã, o meu vizinho, as pessoas, os meus amigos. Eu preciso que eles me escutem. Agora, se um deles diz, pare de ser chato, troque de conversa, pare de falar isso, eu vou me ofender, é claro. E aí eu vou colocar essa pessoa na cova secreta, caluniando, falando mal, e capaz que depois surja aquela outra canção falando mal da outra pessoa. Existem 2 tipos de canções. A articulada, que articulada é a que se expõe, conversamos, falamos para fora. E a pior de todas, os nossos piores defeitos, eles se manifestam quando nós estamos apenas sozinhos. Daí surgem os piores defeitos. E daí surgem as canções psicológicas inarticuladas. Existem pessoas que sofrem, que falam do seu sofrimento. Isso daí são canções psicológicas, desgaste de energia, de consciência, hipnotismo total. E porém existe um nível ainda pior, que são as pessoas, somos nós que temos canções psicológicas, porém nós não falamos. Ela vai se remoendo dentro. Eu vou me autoconvencendo das dívidas dos outros, eu vou fazendo contas, eu simplesmente deixo quieto. Me deve, mas eu vou deixar para depois. Então isso daí vai me consumindo, daí surgem as doenças, é claro, surge de tudo. Não foi digerido, está mal digerido. Isso tal das dívidas. Então, um ponto completamente importante, que só é possível o crescimento interior, o crescimento anímico, se nós perdoamos, se nós esquecemos que nos devem, parar de fazer contas. Porque, de fato, se me devem, eu devo. Se estão me cobrando, eu cobro. Da mesma forma, eu cobro, me cobram. Então, essa mecânica, essa lei, a lei do talhão, que é olho por olho, dente por dente, não para. Isso daí é puro animalismo. Isso daí é do ego. Então, a prática é perdoar. Nós precisamos colocar-nos no ponto de vista alheio, compreender a pessoa, compreender a dívida. De fato, se nós queremos que nos perdoem, nós precisamos perdoar. Esquecer que nos devem. Olhar para a pessoa, voltar a conversar com a pessoa sem nada de sentimentos ruins, raiva, violência, pensamentos e emoções negativas, calúnias. Isso deve ficar completamente pulverizado. O ego deve se transformar em poeira cósmica. Nós devemos desintegrar ele. Então, esquecer que nos devem, eliminar qualquer forma, qualquer detalhe de autoconsideração. Não é possível entrar no reino dos céus com esse orgulho insuportável, essa autoconsideração. Existe uma parte na Bíblia que diz, a oração do Pai Nosso, diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a que nos devem. Se nós oramos isso e continuamos com as nossas canções psicológicas, as nossas tagarelas interiores, isso daí é completamente falso. Se vamos falar essa oração, devemos cumprir. Que perdoem as nossas dívidas, que é o nosso karma, assim como nós perdoamos quem nos devem. Temos que fazer uma limpeza, uma lista daquilo que eu acredito que são essas pessoas que me devem e ir refletindo, meditando em cada uma dessas pessoas e ir perdoando através da meditação reflexiva.